Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aron, sou farmacêutico aqui na Rio Grande 2 e vou estar passando o treinamento desse mês para vocês em forma de videoaula. O treinamento desse mês vai ser sobre anti-inflamatórios e os seus efeitos adversos. Mas antes da gente falar sobre anti-inflamatórios, precisamos saber o que é a inflamação e como ocorre essa inflamação no nosso organismo. A inflamação, ela é uma resposta imune adaptativa que acontece quando o nosso organismo se encontra frente a uma infecção ou a uma lesão tecidual. Essa lesão tecidual, ela pode ser causada por algum agente mecânico ou algum agente externo. Quando ela é causada por algum agente mecânico, seja ele o trauma, a contusão, o frio ou calor extremo, por radiação ou por fricção, essa lesão então é chamada de inflamação. Quando essa lesão ocorre por algum agente externo, seja eles bactérias, vírus, parasitas, por ação de venenos ou por corpos estranhos, essa lesão é chamada de infecção. Então, está aí a diferença entre inflamação e infecção. No processo inflamatório, conseguimos perceber 5 sinais clássicos da inflamação, que são eles: a dor, então a região fica com uma sensibilidade aumentada à dor; o edema, o local fica inchado; o rubor, que seria a vermelhidão desse local, né? O calor, a região fica quente, fica mais quente do que o normal; e a perca da função. Então, esses são 5 sinais clássicos da inflamação: a perca da função, a dor, o edema, o rubor e o calor. Então, esses são 5 sinais clássicos da inflamação. Nessa imagem, conseguimos entender então o porquê que acontece esses 5 sinais clássicos da inflamação. Então, quando tem uma lesão no tecido por algum agente químico, físico ou micro-organismos patógenos, vão acontecer as seguintes mudanças fisiológicas nessa região de lesão. Então, a primeira coisa que acontece é a vasodilatação. Então, começa a aumentar o fluxo sanguíneo para essa região, que a gente consegue perceber como calor, o aumento da temperatura na região lesada. Segunda coisa que acontece é o aumento da permeabilidade dos capilares sanguíneos. Na imagem, percebemos que o espaço entre essas células ela começa a ficar maior. Então, consequência disso, começa a vazar fluido que antes estava dentro da corrente sanguínea para o interstício. O interstício é o que? É o espaço entre as células. Percebemos isso pelo edema, o inchaço do local. Então, o inchaço do local se dá por esse vazamento de fluido que antes estava dentro da corrente sanguínea, que vai para o interstício, que é o espaço entre essas células. Terceira coisa que acontece é a quimiotaxia. A quimiotaxia é o quê? É a migração de células de defesa para o local da lesão. Então, as células de defesa que antes estavam dentro da corrente sanguínea, com o aumento da permeabilidade dos capilares, eles conseguem sair com mais facilidade dentro da corrente sanguínea para o local da lesão. A última etapa desse processo inflamatório é a resposta sistêmica, onde acontece a proliferação de células de defesa no nosso organismo. Essas são as 4 etapas do processo inflamatório no nosso organismo. São a vasodilatação, o aumento da permeabilidade, a quimiotaxia e a resposta sistêmica. Essa imagem, ela representa a cascata da inflamação, o que acontece dentro do nosso organismo quando há um processo inflamatório. Eu vou falar um pouquinho para vocês como isso acontece, como se dá essa cascata da inflamação. No início aí da imagem, na parte de cima, a gente consegue ver a bicamada fosfolipídica, que é a membrana celular. Então, quando essa membrana celular ela é lesionada, ela libera fosfolipídios de membrana no meio. Então, esse fosfolipídio de membrana ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2 vai pegar esses fosfolipídios de membrana e vão transformar em ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, metade dele vai ser convertido em ciclooxigenase e a outra metade dele vai ser transformado em lipooxigenase, que vão formar as 2 vias da inflamação, a via COX
e a via LOX. As ciclooxigenases e as COX, elas vão dar origem a uma série de mediadores da inflamação, que são eles as prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. Cada um desses mediadores da inflamação, eles vão ter uma função específica no processo inflamatório. Já na via da LOX, a gente consegue perceber a formação de leucotrienos, que também são sinalizadores da inflamação, são mediadores da inflamação. Agora eu vou falar para vocês um pouco das funções dos mediadores químicos que a gente viu anteriormente. Então, na via COX, a gente tem a produção de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos. As prostaglandinas, ela tem a função de causar aumento da sensibilidade da dor no local, causar vasodilatação, o aumento da permeabilidade vascular, aumento da temperatura corporal. Então, essas são algumas funções realizadas pelas prostaglandinas. Já as prostaciclinas, elas causam também vasodilatação e a inibição da agregação plaquetária. Já os tromboxanos, eles produzem vasoconstrição e promovem a agregação plaquetária. Já na via da LOX, a gente viu os leucotrienos. Quais as funções dos leucotrienos na inflamação? É a quimiotaxia, ele produz também broncoespasmos, contração da musculatura lisa, aumento da permeabilidade vascular. Então, essas são algumas funções dos mediadores da inflamação. Visto então o que é inflamação e como ocorre o processo inflamatório no nosso organismo, vamos começar a falar sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Para um medicamento ser considerado um AINES, ele precisa possuir três funções, três ações: ação antiepirética, ação anti-inflamatória e ação analgésica. Essas são as três funções que o medicamento precisa ter para ele ser considerado um AINE. O mecanismo de ação dos AINES, eles funcionam por meio da inibição da enzima ciclooxigenase e assim reduzindo a produção dos sinalizadores da inflamação que a gente viu anteriormente. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem bloquear tanto a COX-1 como a COX-2 e eu vou falar para vocês um pouco da função dessas COX. Até o momento, se conhece três tipos de COX no nosso organismo: a COX-1, a COX-2 e a COX-3. Todas as COX, elas têm funções no nosso organismo e eu vou falar um pouco sobre elas. A COX-1, também chamada de COX fisiológica, ela é encontrada no nosso organismo mesmo não tendo processo inflamatório no nosso organismo, por isso são chamadas de COX fisiológica. Essa COX-1 ela desempenha várias funções no nosso organismo, dentre elas está a proteção gástrica, ela participa também da agregação plaquetária, participa da homeostase vascular e também na manutenção do fluxo sanguíneo renal. Essas são algumas funções desempenhadas pela COX-1. A COX-2, também chamada de COX indutiva, ela é encontrada no nosso organismo quando há a presença de processo inflamatório nele. A COX-2 ela está relacionada então a tecidos lesionados e ela também pode ser encontrada de forma fisiológica no nosso endotélio vascular e no nosso sistema nervoso central. Já a COX-3 ela é encontrada no nosso sistema nervoso central e na nossa medula espinhal. Pouco ainda se sabe sobre as funções da COX-3, porém eu coloquei ela aqui para vocês saberem que ela existe e que tem COX-3 no nosso organismo. Vimos então o mecanismo de ação dos AINES e essa imagem representa aonde eles vão atuar, aonde eles vão promover sua ação farmacológica. Circulado em vermelho aí estão a enzima ciclooxigenase. Então os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão bloquear essa ciclooxigenase, tanto COX-1 como COX-2. Bloqueando então a COX, tudo que vem depois dela vai deixar de ser gerado, vai deixar de ser produzido. Então vai deixar de ser produzido prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, que são mediadores da inflamação que a gente viu anteriormente, que produz todos aqueles sinais da inflamação. Então esse é o mecanismo de ação dos AINES. Dentro da classe farmacológica dos anti-inflamatórios não esteroidais, temos dois grupos de AINES, os não seletivos para COX-2
e os seletivos para COX-2. Dentro desse grupo dos não seletivos para COX-2, ainda temos outros dois grupos, os AINES comuns e os AINES atípicos. Por que são chamados de AINES atípicos? Que eu dei como exemplo aqui o AS, a dipirona e o paracetamol. Vocês lembram que anteriormente eu falei para um medicamento ser considerado um AINES, eles têm que ter três ações: ação anti-inflamatória, ação antiepirética e ação analgésica. Então, esses AINES atípicos, eles não possuem ação anti-inflamatória. Então, o AS, que é o ácido acetilsalicílico, a dipirona e o paracetamol, eles não possuem ação anti-inflamatória, por isso eles são chamados de AINES atípicos. Os anti-inflamatórios comuns são eles: o ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, diclofenaco, tenoxicam, meloxicam, nimesulida. Todos esses são exemplos de AINES comum, então eles possuem tanto a ação anti-inflamatória, antiepirética e analgésica. Esses são os anti-inflamatórios não esteroidais propriamente dito. Já os seletivos para COX-2, temos como exemplo o celecoxib, etoricoxib, parecoxib, lumiracoxib. Esses são alguns exemplos de AINES seletivos para COX-2. Indicações dos anti-inflamatórios não esteroidais. Basicamente, a indicação dos AINES será para processos dolorosos e processos inflamatórios, sejam eles agudos ou crônicos. Essas são algumas condições onde esses AINES são indicados: artrite reumatoide, osteoartrose, dismenorreia, amidalite, enxaqueca, cólicas renais, lombalgia, trauma, controle na dor do pós-operatório. Então, todas essas são indicações dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Agora vamos falar sobre as reações adversas dos AINES. As reações adversas dos AINES vão estar ligadas às funções desempenhadas pelas COX que eu mostrei anteriormente. Então, vamos ter como consequência do abuso desses medicamentos a irritação gástrica, o comprometimento do fluxo renal, a tendência de prolongar sangramentos e de acontecer hemorragias e também a hepatite medicamentosa. Essas são as principais reações adversas causadas pelos anti-inflamatórios esteroidais. Maior parte dessas reações adversas são porque os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos para COX-2, eles vão bloquear tanto COX-1 como COX-2. Nós vimos então as funções desempenhadas pela COX-1, as funções fisiológicas. Então, quando há um bloqueio dessa COX-1, essas funções fisiológicas elas são comprometidas. Por isso, então, o aparecimento desses efeitos adversos a anti-inflamatórios não esteroidais. Veremos então agora os anti-inflamatórios esteroidais, também conhecidos como corticoides. O mecanismo de ação desses corticoides se dá através da indução da expressão do gene da lipocortina. Essa lipocortina, depois de sintetizada, ela vai inativar a fosfolipase A2, que a gente viu anteriormente na cascata da inflamação. Também ocorre a inibição da transcrição de citocinas iniciadoras da inflamação, como as interleucinas 1, 2, 3 e 6, os interferons, o TNF, que é o fator de necrose tumoral. Ela inibe também algumas quimiocinas e a expressão das enzimas ciclooxigenase. Então, tudo isso é um mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidais. Então, a partir desse mecanismo de ação, percebemos que os anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, eles possuem tanto ação anti-inflamatória como ação imunossupressora. Então, novamente, a gente vê a imagem da cascata da inflamação e circulado em vermelho aí é o sítio de ação dos corticoides. A gente viu que os corticoides, eles induzem a produção do gene da lipocortina. Depois dessa lipocortina sintetizada, ela vai inibir a enzima fosfolipase A2, que está circulado em vermelho aí.
Então, tudo que vem abaixo dessa fosfolipase A2 vai deixar de ser criada, vai deixar de ser produzida. Então, não vai ser produzido ácido araquidônico, não vai ser produzido nem COX e nem LOX. Então, com isso, a gente consegue perceber a ação anti-inflamatória dos corticoides. Classificação dos corticoides. No nosso organismo, os corticoides são produzidos pela glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal, ela produz 3 tipos de corticoides: os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os corticoides andrógenos. Os glicocorticoides têm função relacionada ao metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras e também tem ação anti-inflamatória, que exemplo deles são o cortisol e a cortisona. Mineralocorticoides têm como função a nossa regulação hídrica e a regulação de sais minerais. Um exemplo dele é a aldosterona. Já os corticoides andrógenos, eles têm função da regulação dos hormônios sexuais, tanto masculino como feminino. Exemplos são a testosterona e o estradiol. Todos eles vão ter funções fisiológicas no nosso organismo. E a maioria dos efeitos colaterais relacionados ao uso de corticoides estão relacionados a esses 3 tipos de corticoides no nosso organismo e suas funções. Visto o mecanismo de ação dos corticoides, conseguimos perceber que eles possuem ação tanto anti-inflamatória como imunossupressora. Com isso, conseguimos entender então a indicação dos corticoides no tratamento de alguns processos inflamatórios, processos alérgicos e de doença autoimune. Eu listei aqui para vocês algumas condições tratadas pelos corticoides, que são elas: a asma, a esclerose múltipla, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, lúpus, leucemia, a gota, a rinite alérgica, o vitiligo, a psoríase, doenças inflamatórias intestinais, doenças de pele de origem inflamatória ou autoimune, transplante de órgãos. Então, todas essas condições são tratadas com o uso dos corticoides, que eles possuem ação anti-inflamatória e imunossupressora. Eu listei aqui para vocês alguns dos efeitos colaterais mais comuns relacionados ao uso excessivo e prolongado dos corticoides, que são eles: a insuficiência da glândula suprarrenal, a síndrome de Cushing. O que é essa síndrome de Cushing? São alterações morfológicas que acontecem no corpo quando há excesso de corticoide. O que são essas alterações morfológicas? O paciente vai apresentar a face de lua, que é o rosto inchado, vai apresentar um maior acúmulo de tecido adiposo no tronco, que é o acúmulo de gordura no tronco. Ele vai perder massa muscular nos membros. Então, esse paciente ele vai ter o rosto inchado, o tronco com um depósito de gordura maior e os membros finos. Isso é caracterizado pela síndrome de Cushing. A gente observa também a osteoporose como um efeito colateral do uso sistêmico dos corticoides, porque os corticoides estão relacionados à produção de matriz óssea. Vemos também a aparição de úlceras, o aumento da hipertensão arterial, a hiperglicemia. A gente vê também episódios de psicopatia e distúrbio do humor, porque os corticoides eles medem várias funções fisiológicas do nosso organismo. E esses são alguns dos efeitos colaterais mais comuns relacionados ao uso de corticoides. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse formato de videoaula para os treinamentos mensais. Caso surgiu alguma dúvida, vocês podem estar me procurando, tá? E um grande abraço a todos e até a próxima.